Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Aquele convite para você interagir, compartilhar os nossos conteúdos, curtir e também participar pelo WhatsApp conosco, 973350038, mais uma vez, 973350038. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações pelas redes sociais. Segunda-feira, iniciando mais uma semana por aqui, com muito empenho, com muita dedicação. Vamos em frente para a análise, para o debate de todos os nossos temas muito importantes aqui para a formação de opinião do nosso público. Eu apresento inicialmente o vereador paulistano Eliseu Gabriel, do PSB. Vereador Eliseu Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Boa tarde, tudo bem? Obrigado. Você está me ouvindo, né? Muito obrigado. Sim, estamos ouvindo, estamos vendo e montando aqui já a nossa mesa, o nosso time para a nossa conversa de hoje. Também conosco o Jorge Balbino, vice-presidente da Manga High Brasil. O Jorge está em Londres neste momento, falando com a gente. Tudo bem, Jorge? Bom dia, vereador Eliseu. Bom dia, Mauro. Bom dia aos internautas e ouvintes da rádio aí no Brasil. Meu nome é Jorge Balbino, vice-presidente da Manga High Brasil. Muito obrigado pela presença, Jorge. Seja bem-vindo. Também conosco, já preparado aqui, o coronel PM João Carlos Pelissari. O coronel Pelissari é jornalista, professor do mestrado e doutorado profissionais da Polícia Militar de São Paulo. Coronel, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Prazer estar novamente aqui no programa com todos vocês. Muito obrigado pela presença. E fechando aqui o nosso time, a nossa bancada, o doutor Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito de Estado, relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Doutor Evandro Capano, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Como estão as coisas? Prisma, sempre um prazer estar contigo. É uma oportunidade sempre estar com os nossos ouvintes. Hoje com essa banca maravilhosa, nosso vereador Eliseu, o Jorge, seja bem-vindo. Coronel Pelissari, minha mais respeitosa continência. É um prazer estar com os senhores, tá bom? 12:04, vamos aqui ao nosso primeiro assunto da semana. As escolas estaduais de São Paulo estão liberadas para o retorno das aulas presenciais a partir de hoje, desde que sigam protocolos de proteção contra a Covid-19. A retomada será gradativa, em esquema de rodízio entre os alunos, com 35% dos estudantes presentes a cada dia. Porém, a POESP ameaça uma paralisação, alegando um alto risco de contaminação dos profissionais. E o ensino público estadual possui cerca de 3.300.000 alunos que estudam em 5.100 escolas. O que deve acontecer, vereador Eliseu Gabriel? Tudo preparado, tudo pensado para essa retomada gradativa com a segurança esperada, com a segurança necessária, mas o público docente, aí, os professores, com essa ameaça de paralisação. Eu acho que todos têm razão, né? Todos têm razão, né, nessa situação. Quem tem medo de voltar têm toda a razão, assim como os professores. O problema é que nós temos um governo, o governo federal, fez pouco caso dessa pandemia, né? Tratou isso com muito desdém, fazendo demonstrações de desrespeito ao isolamento, desrespeito inclusive à vacina. Então, isso se tornou muito mais ideológico, né? Essa discussão, e muito menos racional. Eu tenho a impressão que isso atrapalha muito um debate mais maduro não digo, mas mais racional sobre a questão. E faltou também, o que falta muito também, é um costume ultimamente, é não conversar direito com os profissionais, não fazer acordo com os profissionais. Então, faltou isso também, e é isso que está faltando, fazer um entendimento contínuo de várias horas de conversa até chegar ao entendimento. Por outro lado, as crianças sentem muita falta mesmo da escola. Não só as
famílias mais vulneráveis, até a questão de alimentação, mas também esse isolamento social, esse isolamento, esse problema emocional que causa nas crianças estarem tanto tempo isoladas. Enfim, é muito delicado, precisa tomar muito cuidado mesmo, precisa ter todos os protocolos muito bem estabelecidos, de distanciamento especialmente, para que as coisas andem, né? Quer dizer, podia-se ter feito alguns ensaios, alguns treinos, vamos dizer assim, algumas ações piloto para verificar quais seriam os melhores caminhos. Mas, infelizmente, a coisa, como tudo acontece aqui no Brasil, é aos trancos e barrancos, né? Bom, é isso que eu tinha que falar no início, é realmente uma preocupação, os dois lados têm razão. Nós temos que pensar muito bem o que fazer em cada dia. Vereador Eliseu Gabriel, antes de ainda passar para os demais, o senhor destacou na sua avaliação falta do diálogo. Falta do diálogo ou falha no diálogo? Porque a gente está nessa situação há um ano, todo mundo falando sobre tudo isso todos os dias, a imprensa de uma maneira geral, nós aqui todos os dias nessa abordagem. Se houve falha no diálogo nessa questão do retorno às aulas, a falha foi por parte de quem? Eu acho que, Mauro, você tem razão. Acho que é falha dos dois lados mesmo, né? Principalmente dos governos, né? Quer dizer, essa mania de tomar decisões tão importantes sem uma conversa mesmo respeitosa e longa, né? Não se trata de fazer uma votação se vamos votar ou não vamos votar. Quem é a favor, levanta a mão, entendeu? Se trata de chegar a um consenso. Eu acho que isso que faltou foi falha. Acho que você falou muito bem, Mauro. É falha no diálogo, né? É isso, eu acho que falta mesmo, né? Os governos precisam aprender a fazer isso muito, porque daqui para frente, essa não é uma única crise que nós temos pela frente, a gente tem crise econômica, a gente tem crise de violência, a gente tem tantas coisas na sociedade que se refletem diretamente nas escolas, na educação, que precisa mesmo azeitar esse diálogo, né? Acho que você tem toda a razão, Mauro, que é uma falha no diálogo. Jorge Balbino, para a gente conhecer a realidade aí em Londres em relação à questão das aulas, o vereador também falou sobre a ideologização. Aqui, desde o começo, tudo se ideologizou. Então, nesse ponto aqui também da volta às aulas, estamos nesse momento de ideologizar as coisas. Qual é a situação aí em relação à questão dessa volta às aulas, a preocupação dos professores, evidentemente, a preocupação de alunos, estudantes e também os seus pais, as famílias? Bom dia, Evandro. Bom dia, Coronel. Não tinha falado com os senhores antes. Deixo aqui o meu bom dia. Aqui na Inglaterra, eu considero, se levar em consideração o que aconteceu em março do ano passado, quando a pandemia foi declarada aqui, mais ou menos umas 4 semanas antes do Brasil, então eu acho que o mesmo continua. O que nós estamos passando aqui hoje, que é o terceiro lockdown, com aulas restritas. Eu estou trabalhando em casa desde março passado, a minha esposa também, que é professora, trabalha com crianças vulneráveis, com necessidades especiais, tem trabalhado bastante de casa. E eu tenho 2 filhos pequenos que estão frequentando a escola, mas no momento as escolas só estão recebendo filhos, crianças cujos pais têm profissões que são consideradas essenciais, policiais, enfermeiros, médicos, professores. Então, os meus conseguem ir para a escola para que a minha esposa consiga trabalhar de casa, mas nós também nos consideramos vulneráveis, porque mesmo em número reduzido as crianças indo para a escola, elas estão entrando em contato com pessoas que só aumentam os riscos, porque essas crianças em suas casas também têm exposição a outras pessoas, então aí tem a exponenciação do risco. Então, eu acompanho com muito carinho a situação aí no Brasil também, como brasileiro, apesar de estar fora do país há 30 anos. Eu acompanho, nós temos, a nossa empresa de tecnologia educacional tem uma parceria com o governo do estado de São Paulo, levando a nossa tecnologia para viabilizar a continuidade dos estudos, do ensino à distância para 3,5 milhões de alunos, então eu acompanho com muito carinho. Mas também sinto aqui na pele a realidade do que é a pandemia. Eu concordo plenamente com o que falou o vereador Eliseu
sobre o posicionamento de muitas pessoas, né, que ignorarem os riscos que esse vírus representa. Eu tenho um irmão que é cientista lá em Pernambuco e está trabalhando também com sequenciamento do vírus, e é assustador. É assustador. Eu estou nos meus 54 anos de idade e nunca vi nada parecido. Jorge, aquela preocupação que já é sempre existente, né, desse fosso entre o ensino particular e o ensino público, e agora ainda mais evidente durante a pandemia, porque os alunos das escolas particulares por aqui, claro, com a possibilidade de acompanhar aulas de forma online, e os alunos da rede oficial não, pela série de problemas de infraestrutura que a gente conhece. Então, temos tudo isso para lidar, temos a situação dos profissionais professores, a preocupação deles é legítima, é justa, enfim, mas tudo isso comprometendo todo o aprendizado, né, desses alunos que dependem da escola pública e aumentando ainda mais o fosso. O buraco ainda não chegou lá no fundo? Olha, a minha opinião sobre o que se passa aí no Brasil, e como eu estou falando, eu acompanho isso remotamente, mas percebo e me orgulho de quantos os professores Brasil afora conseguiram se reciclar e reinventar. Não, antes, a chegada da tecnologia nas escolas públicas era muito tímida ainda a nível Brasil. Havia uma penetração e uma pulverização maior na rede privada, mas também ainda não atendia a todos. E os professores precisaram aprender muito rapidamente, reinventar, criar novas abordagens pedagógicas para poder engajar e entregar aprendizado na ponta para o aluno que estava em casa. Mas muito me admiro, principalmente aí no estado de São Paulo, que eu tenho acompanhado mais de perto, por conta da nossa parceria com o governo do estado. Foi criado o Centro de Mídias, que tem levado as aulas remotas para os alunos na ponta, e isso é um case a nível mundial. Então, eu acho que o governo aí, apesar, não são todos acertos, mas houveram muitos acertos, e eu acho que... E aqui também as pessoas tendem a cair, como a gente fala lá em Pernambuco, de pau em cima do governo por qualquer erro. Num momento como esse, se você não dimensiona o desafio que nós temos à nossa frente, é muito fácil você ficar às margens do processo e ficar criticando quem está tendo que tomar as decisões difíceis. Então, eu admiro todos que estão participando e se tornando parte da solução, porque ficar às margens e criticar, você torna-se parte do problema. Deixa eu insistir com você nisso, então, Jorge. A sua avaliação sobre a performance, o desempenho do Centro de Mídias? Excelente. Excelente. No pouco espaço de tempo, a pandemia no Brasil estourou aí, se não me falha a memória, no final de março, iniciozinho de abril. O Centro de Mídias, e final de abril, já estava quase a pleno funcionamento. E se você levar em consideração o número de parcerias que o governo do estado conseguiu fechar com a empresa da iniciativa privada, realmente, eu tiro o meu chapéu para eles, porque foi um trabalho gigantesco e conseguiu o apoio da iniciativa privada em um momento de muita carência, de muita necessidade, para viabilizar a continuidade do ensino, do aprendizado para os alunos que estavam em casa, impossibilitados de frequentar a escola. Doutor Evandro, seu olhar sobre esse tema. Bom dia. Doutor Evandro? Mauro, tudo bem? Sim, seu olhar não tem mais muito o que acrescentar, né? O que fala o vereador, o que fala o Jorge é verdade, né? Eu, como vocês sabem, senti na pele essa problemática, porque fui chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação e vejo, né, realmente trabalhar com o professorado é sempre uma classe difícil, no bom sentido de trabalhar, porque é um pessoal que tem opinião, que tem politização, como disse o vereador, né? Diferente quando eu fui coordenador de polícia lá no Gabinete Secretário de Segurança Pública, né, coronel, que lá a gente dá ordem, o pessoal cumpre, acabou, né? Agora, conversar com os professores é mais difícil. Então, nesse momento, com essa politização toda, é difícil, né? Nós temos sempre um problema, né, Jorge? Eu, por exemplo, como chefe de gabinete, tinha uma certa restrição
né? Esse centro de informática já estava montado lá. Eu fui chefe de gabinete em 2006 na Secretaria de Educação, e é sempre uma dificuldade você implantar isso, porque o Tribunal de Contas fica sempre em cima, com mídias, com esse tipo de coisa. O tribunal nos cobra muito, né? Então, realmente, você tem toda a razão. Nesse momento de pandemia, nesse momento que teve esse estrangulamento aí, levar, né, isso para a ponta ficou mais difícil. O nosso aluno, e a gente não pode olvidar que o nosso aluno não precisa só de cultura, né? Isso seria o produto primário, mas nós temos muita gente que vai para a escola para comer, né, para merenda. Nós temos muita gente que tem que ir para a escola porque os pais não têm como deixar, né, a criança em outro local. Então, isso é importante, isso é uma situação ímpar. E mais, né, o estado de São Paulo, né, como um grande estado, não é um estado padrão, né, Mauro? É um estado em que nós temos você pega o sul do estado de São Paulo, tem uma realidade, a área, né, da metropolitana de São Paulo tem outra realidade, né? Na minha época já, eu lembro que nós mandamos escolas de porteira fechada com essa lama, então o ensino fundamental ficou a cargo aí do meu vereador Eliseu, né, ficou a cargo da municipalidade. Então, quer dizer, é uma situação extremamente difícil lidar com isso, né? É uma máquina de comer gente estar na Secretaria de Educação. De maneira que eu também reputo que o que o Estado de São Paulo fez, o município de São Paulo fez nesse pequeno tempo foi o que foi possível, né? Então, de parabéns, foi positivo. Coronel Pelissari, seu entendimento sobre esse tema, o senhor que também é professor, né, num outro contexto, né, mas também é um profissional da educação. A gente teve que nos adaptarmos, a Polícia Militar teve que se adaptar esse ano que passou, para fazer também as aulas no modo à distância. Então, a gente perde um pouco o contato, né, com os alunos, e os alunos perdem o contato entre si. Para a formação, no caso específico, né, do mestrado e do doutorado na Polícia Militar, é muito importante que, na formação dos altos gestores de polícia da instituição, é muito importante a visão, né, cosmopolita. E essa visão cosmopolita, ela fica um pouco tolhida quando nós não temos a aula presencial. Então, a gente sentiu um pouco essa dificuldade, mas nos adaptamos. Teve uma coisa que o vereador falou, e é verdade, existe um fosso social que se amplia com essa ausência do aluno carente dentro da sala de aula. Nós teria que verificar realmente se esse fosso não vai trazer mais prejuízos sociais no futuro do que traria a pandemia, principalmente com crianças. Ninguém pode negar no mundo inteiro que o índice de contaminação de crianças por Covid é praticamente zero, né? Isso daí foi confirmado também. Enquanto nós tivemos, talvez o pessoal deve lembrar, na metade do ano passado, teve uma campanha na internet para você doar um celular que você não estivesse usando mais. Por quê? Porque a criança da periferia não tinha acesso a meios eletrônicos para poder acompanhar as aulas, por exemplo. Você precisa de pais que tenham um mínimo de suporte, de supedâneo, de cultura e conhecimento para dar um apoio numa aula à distância, fazer o tal do homeschooling. E os pais de periferia muitos ainda são analfabetos, né? Então, esse fosso social também fica pesado. É uma situação que o governo do estado teria que realmente sopesar para ver o que melhor seria nesse momento da realidade brasileira, né, para nós, e em especial aqui no estado de São Paulo. Eu queria falar uma coisa, Mauro. Posso falar? Pode concluir, vereador. É o seguinte, eu acho que eu não saudei aqui o Jorge, o Coronel Pelissari, o Evandro, boa tarde a todos, né? Tem o seguinte, lembrando agora que o Coronel falou, um grande problema que a gente vê é que, no máximo, 20% a 30% dos alunos do ensino público têm acesso à internet segura, né? A maioria não tem acesso a nenhuma internet, né? Às vezes tem um celular de quinta categoria muito frágil para várias pessoas, um único celular para a família inteira, quando tem, né? Quando está funcionando. Então, eu acho que tem que ter
o poder público tem que investir nisso. Ele tem que colocar a internet na casa das crianças. Eu acho que essa é uma questão. Custa caro? Talvez, mas custa caro. Mas esse é um investimento importantíssimo, não só para agora, não só em função da pandemia, como do futuro, que cada vez mais a internet é fundamental na vida das pessoas, né? Não que a gente ficar internet dependente, mas a internet é importante para a informação, para atividades culturais, enfim. Eu sou a favor que haja um investimento público de colocar a internet gratuita na casa das crianças. Até eu fiz um projeto de lei nessa linha, na Câmara Municipal. Eu acho que esse é uma ação que o Estado, o poder público, precisa ter no país. 12h21, edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos. O Serginho Souza está de volta com a gente hoje, das férias, pilotando a mesa do programa Gente que Fala. Serginho, eu vou te pedir, então, agora para a gente rodar um intervalo. 30 segundos a gente volta com essa discussão, com esse debate aqui no programa Gente que Fala. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. 12h22, de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Universal AM 810 de Santos. Também nas redes sociais você participa com a gente acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Jorge, é o seguinte, ontem nós tivemos a primeira edição do Enem Digital, o exame do Ensino Nacional o Enem Digital, fugiu agora, Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Abstenção de 71,3%, a gente sabe que é um projeto piloto, e o Exame Nacional do Ensino Médio vai ser totalmente digital, deverá ser totalmente digital, a expectativa é que isso aconteça a partir de 2026. Até que ponto essa abstenção de 71,3% tem a ver com essa situação que a gente vê hoje da dificuldade da tecnologia para grande parte dos alunos, dos estudantes brasileiros? Eu acredito que sim, que deve ser um fator, né, nessa evasão de um exame que eu não sei se esse ano no Brasil se foi gratuito, mas o aluno paga uma taxa de inscrição, então há uma perda financeira para esse jovem, para essa família. Mas eu acho que se levarmos em consideração que foi um experimento no meio de uma pandemia, eu acho que os números poderiam ainda ser bem piores. Então, certamente acertos terão de ser feitos, mas eu vejo isso aí como o futuro. Eu vejo que para um país com as dimensões do Brasil, eu acho que todos nós aqui somos testemunhas de quantas vezes as provas não vazaram às vésperas da realização dos exames, das provas. Então, eu acho que a tecnologia pode ser uma grande aliada, não apenas para a segurança do exame, da prova, mas também para a disponibilização nos rincões brasileiros. Agora, para além dessa questão da infraestrutura, da questão da conectividade, o preparo do professor para lidar com essa situação do ensino à distância, para lidar com essa situação a didática é diferente, a forma de abordagem do aluno é diferente. Quais os caminhos que a gente deve seguir, espelhando, por exemplo, o que acontece aí? Olha, a realidade nossa aqui em relação ao uso de tecnologia dentro e fora da sala de aula não está muito distante no Brasil, porque o modelo presencial em muito retardou a penetração da tecnologia nas escolas, né? Em muitos lugares do Brasil, a tecnologia era vista como algo bom de se ter, se existissem as condições, mas não era algo
sem o qual o professor e o aluno não conseguiriam fazer suas atividades. E hoje eu acho que a pandemia, apesar do seu lado trágico e triste, trouxe também trouxe essa urgência para que os modelos de ensino-aprendizagem sejam reconsiderados e o próprio papel do professor, que, como eu já falei anteriormente, precisou se reinventar, se reciclar e se apropriar de muita coisa que antes era vista como não essencial. O seu entendimento, vereador Eliseu Gabriel, sobre o além da questão da tecnologia, o além da questão da conectividade, que é essa nova realidade de se levar a educação para o estudante por meio por conta da distância, né? Por meio das aulas online, né? Bom, primeiro, eu acho assim que o Enem, quer dizer, essa abstenção, né, do Enem é função mesmo desse comando confuso do Ministério da Educação, né? Não podemos esquecer que nós tivemos 2 ministros da Educação, um hilário, completamente confuso, um outro, um cara ideológico de extrema-direita, fascistoide, ignorante, sem nenhum tipo de formação para o cargo. E agora temos um ministro da Educação também muito omisso. Quer dizer, então, o Ministério da Educação não está comandando o país na educação, né? E o Enem, então, a consequência é essa confusão no Enem mesmo, que a evasão, a falta, quer dizer, existe um desalento no país como um todo, e no caso da educação, esse desalento é invisível, né? Como é que se trata o Enem dando ordem disso, daquilo, sem nenhuma interação mais efetiva através da mídia, através de toda a capilaridade que existe na educação com os alunos? Então, como acontece, é natural que acontecesse esse desastre mesmo, né? É o Ministério da Educação completamente inoperante, que já vinha com indivíduos completamente absurdos como ministro, agora um outro completamente frágil, sem, inclusive, talento, né? E com medo também do seu chefe de fazer qualquer coisa mais arrojada. Então, a gente vive um drama no Brasil. Com relação à questão dos professores, de fato, os professores, como disse o Jorge, realmente se reinventaram. Muitos professores evoluíram muito nesse processo da pandemia, buscando novas saídas para ensinar, para ajudar as crianças a aprenderem. Mas existe uma questão central, que é o contato, que é a relação entre as pessoas. Quer dizer, o professor, a relação do aluno com o professor física é absolutamente fundamental. O aprendizado só se completa nesse sentido. O professor é uma referência. Essa referência é uma referência que tem que ser concreta e física. Então, é muito importante que a gente crie condições para ter as aulas em situações físicas, né, pessoais. Embora a internet seja um instrumento que a gente até se surpreende, que vai ser muito mais utilizado daqui para frente do que antes era utilizado. Os professores também vão estar muito mais preparados para utilizar mais esse recurso, né, na educação. Então, eu acredito que o ideal mesmo é nosso esforço para superar essa pandemia, com vacina para todos, e voltar o quanto antes à plena aula presencial. 12h29, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais. Antes aqui da sequência da nossa conversa, mensagem do governo de São Paulo para você que nos acompanha. Olha, chegou a hora de vacinar os idosos de São Paulo e esse trabalho começa com o pessoal de 90 anos de idade ou mais, a partir de hoje. A cidade de São Paulo já começou na sexta-feira e outras também. Então, esse trabalho começa hoje, efetivamente, em todo o estado de São Paulo. Dia 15 é a vez daqueles que têm 85 anos de idade ou mais. Então, você precisa ficar atento aos locais de vacinação, na cidade em que você estiver. É preciso fazer o cadastro, um pré-cadastro, no site vacinajá.sp.gov.br. Não é obrigatório, mas se você fizer essa inscrição no vacinajá.sp.gov.br, isso tudo agiliza muito na hora que você estiver ali no momento ali da vacinação. Importante, não se esqueça do uso da máscara
E lembre-se, a vacina é do Butantan, e se é do Butantan, você pode confiar. É do Butantan, é de São Paulo, é do Brasil. Mensagem do governo do estado de São Paulo, estado de respeito. 12h31 agora. O quesito segurança obteve a pior nota entre 10 fatores avaliados pela pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, Educação Básica, da CNI, em parceria com o movimento Todos pela Educação. A maioria dos entrevistados, 77%, concorda totalmente ou em parte que o problema da violência se relaciona diretamente com a baixa qualidade da educação. E outros estudos recentes mostram que, além das brigas entre os próprios alunos, o Brasil lidera os índices de violência contra professores. Doutor Evandro, como é que a gente pode relacionar a influência da estrutura escolar e da baixa qualidade do ensino, por vezes, com a violência? Como é que a gente faz essa relação? E nós temos que perceber, né, Mauro, nós temos dois tipos de violência, realmente. A violência que está fora do muro da escola, né? E aí isso aí é problema que a gente tem que listar e trabalhar com um plano de segurança pública, né? E me parece que o plano de segurança pública é reduzir, né, a espiral de violência, garantir percepção de segurança para as pessoas, né? Com certeza o Coronel Pellicer vai falar bastante disso, né? Agora, o problema é como você está dizendo aí, a violência dentro do muro da escola. E aí nós temos eu confesso para você que fiquei um bom tempo, como disse, na Secretaria de Educação, e eu até agora, Mauro, não tenho uma opinião formada. O que eu aprendi, né, quando gestor público de segurança, é que dentro da escola nós não queremos polícia. Eu aprendi isso com os profissionais, com o pessoal da POSP, né? Quem faz disciplina na minha sala de aula, quem faz disciplina dentro do colégio é o professor, é o diretor da faculdade, perdão, da escola, né? Então, veja, nós precisamos, então, né, ter uma postura dentro da escola dos próprios professores, né? Agora, vamos descer numa situação que a gente sabe que é difícil, né? Não raras escolas, e que nós chamamos de escolas de passagem, né? Nós temos dois tipos de escola. Nós temos a escola da comunidade, então, que normalmente a própria comunidade ajuda a cuidar da escola, tá? E nós temos uma coisa que chama escola de passagem. Por exemplo, aqui na Avenida Paulista, eu estou falando aqui do centro de São Paulo, nós temos lá uma escola em que era chamada uma escola de passagem. O que seria isso? Muita gente vem de vários locais da região, tá? Da periferia de São Paulo, do estado de São Paulo, que vem trabalhar perto. Então, não é incomum a seguinte situação: deixa a criança no colégio, né? No Prudente Alves, por exemplo, no Marina Sintra, e pega à tarde, né? E depois leva embora. Você vê que essa escola é que nós temos problema, porque você não tem um pessoal que realmente reside naquela comunidade, né? E nesses colégios, por exemplo, é o maior índice de violência, justamente porque você tem, né, quando nós medíamos essa violência, problema com professor, de agressão de professor agredindo aluno, era nas escolas de passagem. Então, um dado interessantíssimo, né, que as escolas de comunidade, né, nós não temos tanto problema dentro da escola. O problema é um pouco fora, né, do muro da escola. Mas as escolas de passagem tinham esse índice exponencial de violência. De maneira que aí, né, veja bem que não é bem polícia que nós precisamos nesse tipo de violência, e sim postura do professor, postura da unidade escolar, né? Precisava, eu lembro na época, a gente tinha um projeto piloto de conscientização dos professores, de treinamento, né, dos professores. Nós começamos a fazer um trabalho nesse sentido e deu um bom resultado. Eu confesso que depois eu perdi o track aí do projeto e não sei como é que ficou. No município, o ex-secretário, que era o Bruno Caetano, né, que o vereador deve conhecer, fez um trabalho bom nesse sentido nas escolas. E eu fico muito contente com o atual secretário, o Padula, né? O Padula foi chefe de gabinete da Educação do Estado de São Paulo logo depois de mim, e é um homem comprometido com essa temática, inclusive. De maneira que eu acho que aqui na cidade de São Paulo, pelo menos, vereador, acho que a gente vai ter um bom, né, ou pelo menos o gestor educacional em São Paulo é um gestor muito bom, né? Tem, inclusive, eu reitero, um histórico de trabalhar com essa temática, né? Então, vejo com bons olhos, acho que vai ser bom, acho que vai surtir efeito. Coronel João Carlos Pelissari, vamos pegar aqui um aspecto da segurança pública, no que se refere ao que a gente falou pouco tempo atrás, que é a questão da estrutura, da conectividade, da tecnologia nas escolas,
para que os alunos da rede oficial tenham aulas à distância. A gente conhece números superlativos do governo do Estado para investimento em tecnologia nas escolas, e isso é legal, isso é importante, porque a gente sabe da necessidade disso, e a pandemia está nos mostrando sobre a necessidade disso, mas como é que a gente pode equipar escolas com o nível de violência que nós temos do lado de fora? Escolas são invadidas, são quebradas o tempo todo, equipamentos são roubados, então é bom ter o investimento, é bom apontar o dinheiro para isso, mas a gente tem um desafio a ser superado aí na questão da segurança pública, que é a proteção das escolas. Sua avaliação. Então, o Estado de São Paulo, ele tem uma tradição de investimento na rede escolar grande, já vem de muitos anos. Já começou na década de 90, a Secretaria de Educação inaugurou as videoconferências, que depois a Polícia Militar pegou emprestado o modelo para fazer videoconferências, para a gente não ter que deslocar comandantes do interior aqui para cá, porque antigamente pegava todo mundo do interior, vinha para a capital para fazer uma reunião de alto comando, coisa que o valha, e pegamos a dinâmica da educação. Então, essa tecnologia dentro da escola, o Estado de São Paulo tem há décadas, ele faz esse investimento há décadas. Mas, em contrapartida, esse investimento, ele cria, para aquele infrator da lei, ele vê uma oportunidade. É quando existe o arrombamento das escolas, levam televisão, levam o equipamento que dá apoio em termos de vídeo para essas escolas. Hoje, as escolas estaduais têm vídeo monitoramento, segurança eletrônica. Graças a Deus, no começo era mais difícil, mas hoje, graças a Deus, as diretoras de escola permitem, porque tem diretora de escola ainda que não permite sequer que a ronda escolar entre dentro da escola. E a ronda escolar, existe todo um protocolo, existe uma lei que regula isso daí. A ronda escolar tem que entrar dentro do ambiente escolar para assinar o livro, dar uma verificada, conversar com os alunos. Nós temos, a Polícia Militar tem um programa de sucesso, que é o PROERD, o Programa de Resistência às Drogas e à Violência. Também muitas diretoras permitem hoje que o policial vá lá. E o que o doutor Capano falou é verdade. Em escolas de comunidade, a comunidade enxerga na escola um ponto de apoio, não só no aspecto da educação dos filhos, mas o pobre sabe que a única maneira dele, pobre, conseguir ascender é através da educação. Quem vê eu conversando aqui, coronel da Polícia Militar, não sabe que eu nasci num cortiço. Nasci num cortiço, na periferia de Guarulhos, no bairro do Itapejica. Como é que a gente chega aqui? Estudando. Só o estudo permite que a gente saia do nível de pobreza e consiga ascender socialmente às classes mais baixas. Então, fazemos o possível, fazemos a ronda, existe todo um roteiro, mas mesmo assim, a segurança plena nunca há. E a criminalidade, que é o furto, acaba invadindo aí as escolas e temos essa perda econômica. Porém, o investimento em tecnologia do Estado de São Paulo tem sido alto, sim, já há muito tempo. Vereador Eliseu, para a gente fechar esse tópico bem brevemente, o mesmo questionamento, aproveitando sua experiência na sua militância em relação à área da educação, essa ligação, segurança pública, ou seja, a proteção das escolas, uma vez que o caminho é esse, a gente vai, com o passar do tempo, conectar cada vez mais, a gente vai precisar ter tecnologia, equipamentos nas escolas, e as escolas precisarão ser muito bem protegidas. Olha, existe uma tendência cada vez maior de proteção ipsis-liter, proteção. Então, proteção não é só grade, não é só equipamento. A maior proteção que a gente pode ter é ganhar o corpo escolar para a segurança de todos. Essa é a nossa maior proteção.
A gente vê como as escolas estão evoluindo, você visita as escolas, porque o coronel deve conhecer bem, são cheias de grades, cheias de cadeado, não, abre uma porta e entra outra, peraí, deixa eu fechar essa para entrar na outra. Isso é o contrário que a educação tem que ser, é exatamente o oposto, né? Quer dizer, a gente precisa entender que na nossa sociedade existe uma ideia de uma individualização do problema da sobrevivência. Cada um tem que sobreviver por si. Quer dizer, não existe mais aquela ideia de que existe uma ação coletiva, uma luta coletiva por um mundo melhor, uma luta coletiva por uma educação melhor. Cada um tem que se virar. Então, como cada um está se virando, cada um enxerga cada vez menos o outro. Quer dizer, o outro passa a ser um concorrente ou um inimigo. Então, esse é um problema sério, que a gente precisa ter um processo educacional que rompa com isso, né? Um processo educacional que mostre a importância da ação coletiva e, principalmente, traga as famílias para participar do processo da escola, as famílias dos alunos. Eles têm que estar junto na escola, é isso que é uma da questão central. Esse processo de trabalho, esse trabalho educacional, esse trabalho de envolvimento de todos, essa é a maior segurança que nós podemos ter. É claro que precisa, a câmera é bom, uma série de coisas são boas, mas esse trabalho educacional da sociedade é o mais importante. Faltando 18 minutos para uma, programa Gente que Fala, pela Trianon AM 740 São Paulo e Universal AM 810 Santos. Sérgio Souza com a gente, pilotando os nossos comandos aqui do programa Gente que Fala. Serginho, vamos para mais aquele intervalo. Na volta, daqui 30 segundos, um outro assunto aqui. Os governadores podem perder poder sobre as polícias. A gente volta já já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. Faltando 17 minutos para uma, segue por aqui o programa Gente que Fala. E agora o assunto é o seguinte: o Congresso se prepara para votar 2 projetos de lei orgânica das polícias civil e militar que restringem o poder de governadores sobre elas. As propostas trazem mudanças na estrutura das polícias, como a criação da patente de general para PMs e de um Conselho Nacional de Polícia Civil ligado à União. O novo modelo é defendido por aliados do presidente Jair Bolsonaro, incluindo os recém-eleitos presidentes da Câmara e do Senado. Coronel João Carlos Pelissari, o que a gente sempre quer da polícia é aquela proximidade entre a instituição e a sociedade. Uma medida como essa, ela afasta ou ajuda a aproximar as polícias do cidadão? Mauro, e o doutor Capano não vai me deixar mentir sozinho, né, doutor? A Polícia Militar, ela já tem, na sua filosofia institucional, o policiamento comunitário. O policiamento comunitário, ele já é, naturalmente, uma estratégia proativa de policiamento que procura fazer o quê? A aproximação da polícia com a sociedade. Nós temos também, agora que é um projeto, que é uma lei, né? E que é o Programa Vizinhança Solidária, buscando também a aproximação da polícia com a comunidade. Agora, a respeito desse projeto de lei, da lei que seria a lei orgânica das polícias, né? A lei orgânica básica das polícias, ele é um projeto já antigo, ele vem de 2001. Não há ali perda para o comando dos governadores, porque nós não estamos falando de emenda constitucional. O que está previsto no artigo 144, parágrafo 5º e 6º da Constituição Federal, mantém tanto as polícias militares como as polícias civis, os corpos de bombeiros militares subordinados, tendo como comandante máximo dessas instituições o governador do Estado.
A única coisa que se cria de diferente ali, em relação ao governador, é a lista tríplice para a nomeação do comandante-geral. E essa lista parte, no caso da Assembleia Legislativa, para o delegado-geral. Só isso, né? A criação de um cargo de general, nós podemos até querer discutir. Talvez uma polícia grande como São Paulo, com quase 100 mil homens, caberia um general para comandar. Mas nós temos polícias no Brasil que têm um efetivo de 6 mil homens. Então, será que uma polícia desse tamanho precisa de um general para comandá-la? Nós já tivemos generais aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda no tempo da Força Pública. Não é muita novidade a gestão das polícias, em especial as polícias militares, já é concorrente com a União. Se pegarmos lá o artigo 21 e 22 da Constituição Federal, artigo 42, a União, desde o tempo, né, do Estado Novo, de Getúlio Vargas, na Constituição de 1937, já previa essa subordinação das polícias militares ao governo federal e nos colocando como reservas auxiliares do Exército. Então, não é coisa nova. Muita gente coloca como se fosse uma coisa nova, mas não é coisa nova. E o mais importante, talvez na minha concepção, o mais importante que nós temos na lei orgânica é a possibilidade de se criar um piso básico de remuneração para as polícias militares do Brasil. Nós não podemos ter policiais militares em São Paulo ganhando, um soldado ganha o penúltimo salário de soldado do Brasil. E o segundo tenente, que é o primeiro grau dos oficiais, é o último salário, é o segundo tenente que menos ganha no Brasil. Pelo menos nós temos que criar um piso para tentar dar uma normalização para uma atividade, né, que é tão fundamental, porque são as polícias militares que estão em todos os rincões. Não importa onde você esteja no Brasil, você vai ter um policial militar. Em São Paulo, então, você vai ter um em cada município. Então, a gente precisa tentar ter um piso mínimo para garantir essa dignidade. 3 mil reais aqui para um policial em São Paulo dá um pouquinho mais de 2 salários mínimos e meio. É muito pouco para um policial, para um soldado, né, sem ter que se desdobrar em atividades extras, conseguir manter a dignidade não só da sua família, da sua pessoa e principalmente da função, da autoridade na qual ele está investido, né? Doutor Evandro Capano, o Coronel Pelissari chamou atenção sobre uma das mudanças, que seria a questão da adoção da lista tríplice para a escolha do comandante-geral da Polícia Militar, e essa lista tríplice seria formada a partir dos próprios oficiais da Polícia Militar, não é isso, Coronel? Esses 3 seriam escolhidos pelos oficiais da Polícia Militar. Entre os coronéis, eles se reuniriam, indicariam 3 nomes. Isso já, a lista tríplice já é uma coisa normal, né? Acontece no tribunal, acontece no Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral de Estado. Isso é uma normalidade. Nós iríamos acrescentar isso também para as polícias militares e polícias civis. Sim. Aí a pergunta aqui para o doutor Capano. Em que as polícias ganhariam em relação à autonomia? Claro, sempre pensando nessa aproximação da polícia com o cidadão, a partir de um comandante-geral escolhido por lista tríplice e não como ocorre hoje, o comandante-geral escolhido pelo governador que estiver ali. Mauro, o mais importante numa lista tríplice não é a escolha em si do governador, né? Mas porque o governador, é verdade que disse o Coronel Pelissari que o tribunal tem uma lista tríplice, o Ministério Público tem uma lista tríplice, mas nós sabemos que na prática, né, o governo sempre já vem tendo uma negociação para a própria montagem dessa lista tríplice. Então isso não teria, né, grandes novidades também. O que tem de bom nessa situação seria a seguinte posição: daria mais autonomia, entendo eu, para a Polícia Militar, no sentido de que o coronel-comandante, senhor coronel-comandante, não fosse demissível ad nutum, né? E deixa eu falar em português, né?
Porque hoje eu nomeio o comandante-geral, o governador, e posso exonerá-lo a qualquer momento, né? Então, perceba que isso cria uma certa... né, fica subjugado ao governador. A briga é muito maior que essa, inclusive, Mauro, né? A briga que tem aí, né, Coronel Pelisseri, da Defenda da PM, né, que traz bem essa discussão, não só a lista tríplice, como autonomia orçamentária para a polícia, né? Porque você tem dois grandes gargalos. Uma, não quer obedecer, te demito, e corto o investimento, né? Então, seria interessante, né? Vejo com bons olhos a lista tríplice e vejo com bons olhos, né, uma autonomia financeira, exatamente como é o Ministério Público, né? Que tem não só, né, faz a peça orçamentária, como o seu procurador-geral eleito. E isso você vê, nós tínhamos um Ministério Público há anos atrás, né, quando eu comecei a advogar, aí vão 28 anos, eu lembro que o Ministério Público, antes da Constituição de 88, era uma instituição, né, em que, perdoem os outros promotores, o promotor era ninguém, né? A autoridade que tinha era o magistrado e o delegado de polícia. O delegado de polícia, de 88, instruía procedimento judicialiforme nas contravenções penais, ganhava o que ganhava, quase ganhava um juiz, né? Então, as duas autoridades que tinham esse e o promotor, a gente brinca com eles, ficavam ali embaixo da escala do fórum, né? Hoje, passados 30 anos, você vê como eles tiveram autonomia, peça orçamentária e tudo mais, você vê a magnitude que tem o Ministério Público, né? Hoje, né? Até demais, está precisando controlar esse pessoal do Ministério Público hoje, porque o que eles fazem, tem hora, eles acabam com a vida das pessoas e depois não pedem nem desculpa, né? Mas, no fundo, o saldo é positivo, né? No fundo, o saldo é positivo, né? De maneira que eu acho que a Polícia Militar, né, e a Delegacia Geral, o Delegado-Geral, devem, sim, né, na minha opinião, ter uma lista tríplice em que não posso se demitir quando eu quiser, né, tem que ter mandato, e a peça orçamentária. Isso eu acho bem importante, né, e tem que vir por uma PEC, porque nós já tentamos isso no Estado de São Paulo, o Estado de Santa Catarina já tentou também com lei orgânicas, o Estado de Sergipe, se não me falha a memória, tentou, e o Supremo julgou, né, inconstitucional. Inclusive, a da Polícia de São Paulo, a Constituição, se não me falha a memória, quando eu o artigo 135, né, da Constituição Estadual, que disciplina, por exemplo, para delegados isso, e está em votação no Supremo Tribunal, essa autonomia para a Polícia Civil, por exemplo, de São Paulo, e me parece que o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. O primeiro que votou foi o Gilmar Mendes, votou pela inconstitucionalidade desse tema, e está com vista para o Alexandre de Moraes, né? E vamos ver, o Alexandre eu acho que vai votar a favor, porque ele já votou a favor num outro projeto de Santa Catarina, né? Então veja que essa briga, Mauro, não é pequena, é uma briga grande e, repito, eu acho importante para a autonomia das polícias, vai fortalecer as polícias. Faltando 7 minutos para uma, vereador Eliseu Gabriel, olha, passou a valer na última sexta-feira o fim do benefício que liberava, desde 2013, o uso do transporte público na cidade de São Paulo para quem tem entre 60 e 64 anos de idade, conforme decisão conjunta do prefeito Bruno Covas e do governador João Dória. O fim da gratuidade chegou a ser barrada na Justiça, mas os dois governos conseguiram derrubar as decisões. A medida atinge 186 mil pessoas que utilizavam o bilhete único do idoso nos ônibus municipais. O senhor, Eliseu Gabriel, é o autor do projeto de lei que criou essa gratuidade para essa faixa etária. O que o seu mandato pretende fazer a partir de agora? Vereador Eliseu? Seu microfone fechado, vereador. Isso é. Eu acho assim um absurdo, no momento que a gente está em crise, né, no momento de crise, de pandemia, de recessão econômica, o poder público não ter a sensibilidade que ele tem que ter, ele tem que estar presente nesse momento e garantir essa gratuidade. Quer dizer, nesse momento, com o fato de proibir essa gratuidade, milhares de pessoas, como você falou, 180 mil pessoas, estão praticamente sem condições de sair de casa, né? Ou de sair e fazer alguma atividade que ela precisa ter, nem estão saindo muito. Mas é uma judiação fazer isso, quer dizer, um absurdo fazer isso justamente para pessoas entre 60 e 64 anos. Não tem porquê, a economia é ridícula que vai se fazer, mas é uma ação profundamente equivocada da prefeitura. A prefeitura foi uma lei que foi votada na Câmara, mais absurdo ainda, né? E o prefeito fez uma portaria, um decreto, aliás, o governador. Então, estamos trabalhando muito para que o prefeito reveja essa questão, e o governador também. Eu acho que tanto o governo, especialmente o governador
João Dória e o prefeito Bruno Covas são pessoas sensíveis, né? São pessoas que espero que elas percebam que realmente esse é um profundo equívoco que traz um mal que não tem cabimento nesse momento, principalmente nesse momento que nós vivemos de crise no país. Jorge Balbino, tem um tema a mais aqui que a gente pode passar bem rapidinho, a campanha de vacinação de idosos com mais de 90 anos de idade, que começa hoje, existem diversos pontos de imunização na cidade de São Paulo, todos os postos de saúde, evidentemente, e também tem a vacinação drive-thru, né, que são aquelas unidades de atendimento que são instaladas, são 9 no total. Para a gente comparar as realidades, aí em Londres, como é que está acontecendo em relação à vacinação dessa faixa etária? Essa faixa etária já foi concluída, a vacinação, nós já estamos caminhando para os 15 milhões de pessoas vacinadas e estamos agora vacinando as pessoas acima de 70 anos. Eu tenho 54 e recebi a notificação de que serei vacinado até o início do mês de maio, né? E apenas algumas semanas eu tinha olhado num aplicativo que nós temos aqui para ver quantas pessoas tinham na tua frente, dado o teu perfil, idade e vários outros fatores, e eu tinha 22 milhões de pessoas na minha frente, então já caminhamos bastante. Então, nesse aspecto daí, as decisões aqui do governo têm sido acertadas e a fila tá caminhando a passos largos. Muito bem, pessoal, nosso tempo já está se esgotando. Você está com a palavra, Jorge, sua despedida em poucos segundos, por favor. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de vir compartilhar de um painel tão seleto como esse e dar a minha pequena contribuição e estar em contato com o meu Brasil amado. Muito obrigado pela presença. Agora a palavra final do vereador Eliseu Gabriel, por favor. Queria agradecer muito a oportunidade no programa Gente que Fala, um programa já de tradição aqui na cidade de São Paulo, e agradecer pela oportunidade. Dar um abraço no Jorge, lá da Inglaterra, um abraço no Evandro, no Coronel, e você, Mauro, muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado, vereador Eliseu. Coronel João Carlos Pelissari, 5 segundos para a sua despedida. Agradecer mais uma vez o convite, né? Eu parabenizo aí os demais debatedores e um abraço para o doutor Evandro Capano. É bom revê-lo, doutor. O senhor lá no direito militar também fez a diferença. Doutor Evandro Capano, palavra final. Uma respeitosa e carinhosa saudação ao meu coronel Pelissari, como ele mesmo disse, né, somos amigos já, e lutamos por uma polícia militar grande, né, que continue mantendo a tradição da gloriosa 130 de 31, né? Ao meu vereador Eliseu, né, um abraço. A vereança de São Paulo é uma vereança importante, né? Estamos na maior cidade do Brasil, então parabéns, vereador, e né, que o senhor tenha um bom mandato aí para poder ajudar a população de São Paulo. Jorge, né? Everything's gonna be all right over there, ok? Pretty soon it's gonna be safe, né? Tudo bem, vai estar ok? E, Mauro, obrigado pelo convite, um abraço para a Zenilda, querida, né? Diga ao doutor Fausto Camunha, que é sempre um prazer participar do programa Gente que Fala, e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, senhores. Muito obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, primeira da semana, edição de segunda-feira. Estiveram com a gente o doutor Evandro Capano, advogado e professor, também o Jorge Balbino, vice-presidente da Mangarrai Brasil, o coronel PM João Carlos Pelissari e o vereador paulistano Eliseu Gabriel, do PSB. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o agradecimento a todos vocês. Aqui a leitura da ficha técnica agora do programa. Na mesa de som, hoje há 4 mãos. Primeiro o Serginho Souza, agora no final aqui com o Neildo Neres. O Sérgio Souza, nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte e também espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.